Na hora de se maquiar, muitas pessoas ainda se utilizam das pontas dos dedos. Mas a Genúzia Moreira, que é a nossa colaboradora na arte de fazer arte, vai falar da importância de como utilizar cada um dos pincéis. Fique atento em Beleza em Pauta de hoje. Olá! Hoje eu estou aqui para falar sobre algo muito importante na hora de você realizar o seu make aí em casa, que são os pincéis de maquiagem. Eu acredito que muitas mulheres ainda têm o hábito de se maquiar com as mãos, com as pontas dos dedos, mas isso não é bacana, porque nós transpiramos na palma das mãos. E esse suor pode passar para o seu rosto e comprometer muito a sua maquiagem. Hoje nós temos uma infinidade de modelos de pincéis, mas eu trouxe aqui para você os principais para você ter dentro da sua necessaire. Esse é o pincel de base. Ele é ideal para você espalhar a base no seu rosto. Eu sei que muitas mulheres têm o hábito de espalhar a base com a esponjinha, que também é muito bacana e dá um ótimo acabamento, mas porém ela absorve o produto e você acaba não economizando na sua base. Use o pincel para espalhar a base no rosto e a esponjinha para finalizar, dando acabamento e fazendo também pequenos retoques. Esse é o pincel de pó. Geralmente ele é mais arredondado e é o maior que você vai ter dentro da sua necessaire. Quando você compra o pó, ele vem com uma esponjinha. Só que você aplicar o pó com aquela esponjinha vai acumular produto no seu rosto e também vai deixar marcado. O ideal é usar o pincel de pó e dar leves pinceladas no centro do rosto. Você vai ter uma pele perfeita e uniformizada usando o pincel de base e o pincel de pó. Bom, esse é o pincel de blush. Você também pode encontrar ele no formato arredondado e um pouco menor do que o de pó. O que eu trouxe aqui para vocês, ele é chanfrado, ele é cortado na diagonal. Ele serve para marcar e espalhar o blush na sua bochecha. Até porque eu já disse aqui que você tem que espalhar bem o blush para não ficar parecendo que vai dançar quadrilha. Esse é o aplicador de sombra. Esse que tem uma espuminha na ponta. Quando geralmente você compra um conjuntinho de sombra, um quarteto, um trio, geralmente vem esses pincéis com uma espuminha na ponta. São pincéis aplicadores de sombra. Eles servem somente para aplicar a sombra no olho e não para esfumar. Até porque existe o pincel correto para isso. Então você aplica a sombra com esse pincel, com essa espuminha e depois você vai espalhar com o pincel para esfumar a sombra. Estes sim são os pincéis para esfumar a sombra. Nós temos eles também em diversos formatos. Eu gosto desse formato tradicional e de um formato que a gente chama de formato vela, principalmente para fazer aquele sombreado mais escuro nos olhos. Fica muito bonito e fica com um acabamento de profissional. Estes são dois pincéis de formatos diferentes, mas que têm a mesma função: pentear as sobrancelhas. Nós temos aqui o formato do pente e o formato da escova, que é parecido com o da máscara de cílios que você tem em casa, tá? Ambos vão ajudar a deixar a sua sobrancelha mais alinhada. Bom, este é o pincel de batom. Sei que muitas mulheres acham esse pincel desnecessário, mas não. Por quê? Porque além dele desenhar melhor os seus lábios, vai fixar melhor a cor do seu batom. É muito importante que você tenha um pincel como esse na sua necessaire. Bom, com as dicas de hoje, eu tenho certeza que você vai conseguir realizar um make com qualidade profissional. Um beijo e até o próximo programa!